Paz, povo de Deus, pastor Luiz Carlos aqui, bem-vindo ao canal Pega a Visão. E o Pega a Visão de hoje é com a vida do profeta Daniel. Você pensa em ser um homem ou uma mulher de Deus bem-sucedido? Você pensa em alcançar o sucesso? Não há problema nenhum nisso. Em ser próspero financeiramente, próspero na área da família, próspero ministerialmente. Então, Daniel é um grande exemplo. E eu tenho aqui pelo menos 4 lições da vida de Daniel que vão edificar a sua vida e fazer você crescer muito. Então, vem comigo e pega a visão. Profeta Daniel, capítulo de número 1. Ele é um jovem ainda de 14 a 17 anos. E quando ele chega na Babilônia, levado cativo, levado como escravo para a Babilônia, por ser de família nobre, ele é separado para passar por uma avaliação. Ele recebe uma alimentação diferente, ele vai receber um tratamento diferenciado por ser de família nobre. Mas quando Aspenaz era quem trabalhava para o rei Nabucodonosor, cuidando dos rapazes, quando ele coloca a comida na mesa, Daniel, sabendo que aquela comida fora consagrada anteriormente aos deuses da Babilônia, Daniel se posiciona. Daniel capítulo 1, verso 8. E Daniel decidiu firmemente não se contaminar com o manjar do rei. Aqui vai a primeira lição para que você possa crescer espiritualmente. Não permita que o ambiente influencie sobre a tua vida e as suas decisões espirituais. Daniel, ele entendeu que ele não nasceu para ser influenciado, mas que ele nasceu para influenciar. Ele não permitiu que o ambiente da Babilônia influenciasse a sua vida espiritual e ele se posicionou. Muitas pessoas não alcançam sucesso na vida social porque declinam espiritualmente, tomando decisões que ferem os princípios da palavra de Deus, ferem o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus e por isso deixam de crescer, de prosperar em todas as áreas, profissional, financeira, familiar. Então, se você quer crescer, pega a visão, faça como Daniel, se posicione e não permita que a geografia e o ambiente, que o cenário que está diante de você venha influenciar na tua vida e no seu relacionamento com Deus. Segunda lição, no momento que Daniel ele se posicionou e falou, eu não vou me contaminar, mas 3 rapazes, acredito eu, levantaram a mão e falaram, nós também não vamos nos contaminar, Ananias, Misael e Azarias. Você vai observar que no capítulo de número 2, Daniel está diante de uma dificuldade muito grande, porque até de ameaça de morte, porque Nabucodonosor teve um sonho e ele não lembrava do sonho. Então ele chama os sábios da Babilônia e diz para eles, olha, eu quero que vocês adivinhem o que eu sonhei e interpretem o sonho. Todos disseram, olha, ninguém nunca nos pediu isso. Normalmente o rei conta o sonho e nós interpretamos. E ele falou, se vocês não adivinharem o que eu sonhei e derem a interpretação, vocês vão ser mortos, vocês vão morrer. Quando a notícia chegou em Daniel, Daniel falou, não, peçam o rei um tempo porque nós vamos orar. Então ele chama Ananias, Misael e Azarias. Os 3 que não se contaminaram junto com Daniel no capítulo 1. Pastor, qual é a segunda lição? Pega a visão, se relacione com homens e mulheres que têm a mesma visão e o mesmo nível de espiritualidade que você. Daniel, a partir do capítulo 1, ele vai se relacionar com homens, com rapazes que tinham a mesma visão, o mesmo objetivo, a mesma sede, o mesmo foco, que queriam o relacionamento com Deus. Porque as tuas alianças, elas determinam o teu fracasso e sucesso, porque uma amizade, uma boa aliança, uma boa conexão pode te levar ao sucesso, mas uma amizade ruim pode te levar ao fracasso e destruir a sua vida. Cuidado para quem você abre as portas do seu coração, com quem você coloca na tua vida, para quem você traz para o seu lado para andar contigo, porque pode ser alguém que vai influenciar negativamente na sua vida. Então pega a visão e cola com gente que quer, que tem sede de Deus, que tem vontade de se relacionar com o Espírito Santo. A terceira lição da vida de Daniel, aqui está um passo importantíssimo, e pega a visão. Quando ele ora com Ananias, Misael e Azarias, Deus revela o que Nabucodonosor sonhou e dá a interpretação. Ele vai até o rei e diz, rei, o senhor sonhou isso, isso e isso. Uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, busto de bronze, pernas de ferro e pé de barro. Os dedos de barro, e deu a interpretação, a cabeça é Babilônia, o peito é o Medo-Pé, o reino Medo-Persa, a Grécia, Roma. Então, quando ele revela o sonho e dá a interpretação, diz o texto que o rei
elevou Daniel como governador. Mas no verso 48 do capítulo 2, diz o texto: e sobre pedido de Daniel, o rei também honrou Ananias, Misael e Azarias. Qual é a terceira lição? Pega a visão. Daniel entendeu que ele não conseguiu aquilo, ele não alcançou aquele propósito, ele não conquistou sozinho. Ele conquistou porque Ananias, Misael e Azarias participaram com ele daquilo. E ele não se esqueceu daqueles que ajudaram ele a chegar onde ele chegou. Se você quer crescer na vida, não se esqueça das pessoas que te ajudaram a chegar, aqueles que te ajudaram pelo caminho. Não se esqueça daqueles que te estenderam a mão, que te indicaram, que te ajudaram durante a sua trajetória. Porque sozinho você até chega em algum lugar, mas acompanhado você chega mais longe. Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 e ele disse: porque se um cair, o outro levanta, se um sentir frio, o outro aquece. Então entenda uma verdade: sozinho você chega a algum lugar, mas acompanhado você chega mais longe. E quando chegar, não se esqueça daqueles que te estenderam a mão, porque a generosidade faz parte do caráter de um homem e de uma mulher de Deus. E quarto passo, capítulo de número 5. O rei Belsazar agora, ele vai dar um banquete para 1000 convidados e ele vai profanar o que era santo, porque ele trouxe para aquele banquete os cálices de ouro que eram usados no templo a Deus, nos cultos, nas cerimônias a Deus em Jerusalém. Nabucodonosor, quando invadiu, os homens invadiram o templo, saquearam o templo e trouxeram esses cálices e guardaram na despensa lá na Babilônia. Então, Belsazar, ele vai pegar esses cálices que eram usados, consagrados a Deus, e ele vai profanar. Diz o texto que ele bebeu vinho, os convidados beberam vinho, e a mão de Deus apareceu na parede do palácio e escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsi. O texto diz que quando ele viu aquela inscrição, os joelhos dele tremiam. Ele ficou muito assustado. Chamou os magos, os adivinhos, para revelar o que estava escrito, e nenhum deles conseguiu entender o que estava escrito. Sabe por quê? Porque quem não tem intimidade com Deus não entende quando ele fala. Como eles não tinham relacionamento com Deus, não conseguiam discernir aquela inscrição. Então, Belsazar surtou, ficou muito nervoso. A rainha mãe entrou na sala do banquete e falou para ele: não precisa surtar, porque aqui no palácio tem um homem diferente. Mandaram chamar Daniel. Quando Daniel chega, Belsazar diz para ele: se você revelar o que está escrito naquela parede, eu te dou um presente. Eu te dou uma cadeia de ouro, que era um colar de autoridade dos persas. Eu te dou 1/3 do reino. Haviam 120 nações, ele ia governar 40. E te dou uma roupa de linho fino, que era o tecido mais caro da época. Acredito que se fosse hoje, com um presente desse, com uma oferta dessa, talvez um profeta de hoje mudaria a mensagem para agradar o rei Belsazar. Ia dizer: olha, eu vejo vitória, eu vejo prosperidade, eu vejo bênção. Mas pega a visão. Daniel falou para o rei: pega as tuas dádivas, teus presentes e dá para outro. E receba a palavra que eu vou te entregar. Ali está dizendo que você foi medido, foi pesado, foi achado em falta e acabou o teu reino. Você vai morrer. Aprenda essa verdade e pega a visão. Abra a mão do presente, da oferta, mas não deixe de entregar a mensagem que Deus te deu. Porque profeta que é profeta não se vende. A tua chamada não pode ser vendida, teu ministério não pode ser vendido. Então, seja fiel à palavra que Deus te entregou. No capítulo 6, o profeta Daniel é lançado na cova dos leões. Tudo isso porque armaram para ele. O texto diz que procuraram nele defeito ou culpa e não encontraram. Então armaram para ele, colocando um decreto: quem for pego orando será lançado na cova dos leões. Daniel, então, no capítulo de número 6, verso 10. Então Daniel foi para sua casa, subiu para o quarto, abriu a janela que dava para Jerusalém e 3 vezes por dia orava ao Senhor, como antes costumava fazer. Aqui vai um grande segredo e pega a visão. O texto diz: como antes costumava fazer. Daniel não está orando porque tem uma cova de leão esperando por ele. Daniel, antes de ter a cova do leão, ele já estava orando. Porque Daniel nos ensinou a ver de verdade. Não ore, não clame, não busque a Deus somente quando estiver diante de uma dificuldade. Daniel foi pego orando, lançado na cova dos leões, colocaram a pedra, o rei Dario passou a noite inteira acordado, e no dia seguinte ele vai até a cova dos leões, e verso 20. Então o rei chamou por Daniel com voz triste e disse: Daniel, será que o Deus que você serve continuamente te livrou dos leões? E Daniel de dentro respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca do leão.
Qual é o último segredo? Sirva a Deus continuamente. Esse é o segredo do sucesso de Daniel. Daniel não oscilava espiritualmente. Daniel era constante. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 15, verso 58 da primeira carta, e disse: sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão. Acredite, o sucesso depende da sua constância com Deus. Então não oscile, seja constante e o sucesso vai te alcançar. Daniel, permaneça firme, pega a visão, Deus é contigo. Seja uma voz profética em Jerusalém, na Babilônia, onde você passar. Gostou desse vídeo? Então, ativa o sininho, segue, compartilha com seus amigos. Você conhece alguém aí que está precisando ouvir essa palavra? Compartilha essa palavra com ele. Para um Daniel lá na tua escola, para um Daniel lá do teu trabalho, para um Daniel da tua família, para alguém que precisa entender o propósito dele, que ele está ali para ser uma voz profética, para que ele não possa oscilar, ser constante. Compartilha essa palavra, segue nossas redes sociais, Instagram, Facebook, venha conhecer um pouco mais do nosso ministério e com certeza sua casa será muito abençoada, sua vida será edificada. Deus abençoe. Pai!